Pessoal, o exercício 81 dá essa função, pede para mostrar que essa função é uma função ímpar e pede para mostrar que a derivada dela é uma função par. Antes de resolver o exercício, vamos lembrar o que é uma função ímpar e o que é uma função par. Uma função, ela é chamada de função par quando o f de x é igual ao f de menos x. Por exemplo, uma função par pode ser essa aqui, ó, x ao quadrado mais 1, certo? Por que isso é uma função par? Vou pegar essa função e no lugar do x vou colocar o menos x. Vou trocar o x por menos x. Nessa expressão onde tiver x eu vou trocar por menos x. Então vai ficar menos x ao quadrado mais 1. Aqui era x, aqui é x. Aqui era menos x, aqui é menos x. Só que menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, porque esse menos elevado ao quadrado fica positivo. Mais 1. Ou seja, x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1. Então isso é uma função par. Outro exemplo de função par, a função cosseno de x é uma função par. Olha só, lembra que cosseno de x e cosseno de menos x têm que ser iguais para que a função seja chamada de par. Ou seja, f de x e f de menos x tem que ser igual. Cosseno de x e cosseno de menos x. O x é um ângulo, né? Vamos supor que ele seja positivo. Então, é andar uma distância x nesse sentido. Por exemplo, pararia aqui. O menos x seria andar a mesma distância no sentido do quê? Negativo. Pararia aqui. Só que os dois têm um cosseno sobre o mesmo ponto. Ou seja, o cosseno dos dois vai ser o quê? Igual. Se o x for um pouco maior, ele vai parar aqui. Positivo. O menos x, então, iria parar aqui. Eles teriam o mesmo valor para cosseno. Por isso, a função cosseno é chamada função par. Uma função ímpar é uma função cujo f de x seja igual a menos o f de menos x. Ou seja, se eu trocar o sinal daqui de dentro, o sinal daqui de fora também fica trocado. Exemplos. Primeiro exemplo aqui que eu vou dar, f de x igual a 2x. Se eu trocar esse x por menos x, aqui no lugar de ser 2x vai ficar 2 vezes menos x. Troquei x por menos x, troquei x por menos x. 2 vezes menos x vai ficar menos 2x. Ou seja, troquei o sinal de dentro, o resultado também ficou com o sinal trocado. Outro exemplo de função ímpar, função seno de x. Se eu pegar a função f de menos x, ou seja, seno de menos x, a diferença que existe aqui é o seguinte, vamos supor que o x seja um número positivo. Então, esse x, eu ia andar uma quantidade no sentido positivo até chegar aqui. Vamos supor que aqui fosse o x. O menos x seria andar a mesma distância no sentido negativo. Só que o seno, o valor de seno está sobre o eixo y. O seno desse ponto estaria aqui, o seno desse ponto estaria aqui. Essa distância é a mesma, porém ela tem sinal trocado. Ou seja, esse é igual a esse com o sinal trocado. Então, esse é igual a esse com o sinal trocado. Isso caracteriza uma função o quê? Ímpar. Então, toda função cosseno é par e toda função seno é ímpar. Então, depois de entendermos o que é a função par e o que é a função ímpar, vamos ao exercício. Então, vamos mostrar que a função f de x é uma função ímpar. Então, eu tenho que mostrar que f de x é igual a menos f de menos x. O que é f de menos x? Então, f de menos x é copiar essa função original trocando x por menos x. Então, no lugar do seno de 2x, vai ficar seno de menos 2x, porque eu vou trocar x por menos x, vezes cosseno de menos 3x, porque eu vou trocar esse x por menos x. Vamos lembrar que a função seno é uma função ímpar, ou seja, seno de menos 2x é a mesma coisa que menos seno de 2x. Isso é uma função ímpar. Quer dizer que se o sinal daqui de dentro é trocado, o sinal de fora também é trocado. A função cosseno, como a gente acabou de ver, é uma função par. Isso quer dizer que o cosseno de menos 3x é a mesma coisa que o cosseno de 3x. Ou seja, a gente tem que f de menos x vai
ser menos isso aqui. Só que isso aqui é a função original. Então a gente tem que f de menos x é igual a menos f de x. Então isso aqui quer dizer que a função é ímpar. Pessoal, agora vamos à segunda parte do exercício, que é mostrar que a derivada é uma função par. Então nós precisamos calcular a derivada. Calculando a derivada dessa função, a gente tem regra da multiplicação. Deriva o primeiro, repete o segundo. Derivada de seno de 2x, cosseno de 2x. Como aqui dentro não é x, é 2x, eu preciso derivar isso na frente. Derivada de 2x é 2. Repito esse aqui, ó, cosseno de 3x. Agora, ó, derivei o primeiro, repeti o segundo. Agora eu vou fazer o contrário. Vou repetir o primeiro e vou derivar o segundo, só que a derivada de cosseno é menos seno. E como aqui dentro não é x, deriva a parte de fora sem mexer na parte de dentro, a derivada da parte de dentro faz aqui na frente, ó, 3. Assim como eu fiz a derivada aqui na parte de dentro. Ó. Então o resultado vai ficar 2 cosseno de 2x, cosseno de 3x, mais vezes menos vai ficar menos esse 3, eu vou colocar ele aqui, seno de 2x vezes seno de 3x. Então isso aqui vai ser a minha derivada. Se eu quero mostrar que ela é par, eu tenho que mostrar que f' de x é igual a f' de menos x. Certo? Então eu tenho que mostrar que esses dois são iguais. Função par é uma função que, se eu trocar o sinal aqui de dentro, não altera o resultado final. Vou trocar o resultado aqui de dentro. Então aqui vai ficar 2. Esse x eu vou trocar por menos x, então vai ficar cosseno de menos 2x. Aqui vai ficar cosseno, no lugar do x eu coloco menos x. Então de menos 3x, menos seno de menos 2x, seno de menos 3x. Então eu troquei cada um desses valores de x por menos x, por isso que ficou tudo negativo. Lembrando o seguinte, função cosseno é função par, ou seja, cosseno de menos 2x é igual a cosseno de 2x. Eu posso simplesmente trocar o sinal. Cosseno de menos 3x é a mesma coisa que cosseno de 3x. A função seno é uma função ímpar, ou seja, se eu troco o sinal daqui de dentro, olha, se eu coloco aqui, por exemplo, seno de 2x, se eu troco o sinal aqui de dentro, eu tenho que trocar o sinal aqui de fora, então vai ficar menos. Certo? A função seno é uma função ímpar. Então, olha só, se eu troco o sinal aqui de dentro, menos 3x eu escrevo como mais 3x, eu tenho que trocar o sinal aqui de fora. A função cosseno é uma função par, eu posso simplesmente trocar o sinal daqui de dentro sem mexer no sinal de fora. E a função ímpar, função seno, melhor, é uma função ímpar. Se eu troco o sinal aqui de dentro, eu preciso trocar o sinal aqui de fora. Então aqui vai ficar 2 cosseno de 2x, cosseno de 3x, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, 3 seno de 2x, seno de 3x. Se você observar, isso aqui, que é a derivada de menos x, é igual a isso aqui, que é a derivada de x. Se a derivada de x e a derivada de menos x são iguais, quer dizer que essa é uma função o quê? Par. Como troca de sinal do x não alterou em nada na minha função, ela é chamada de função par.